Bom dia! Então, hoje vamos falar de uma coisa diferente. Nós fizemos o resumo do último trimestre, mas em volume de vendas, e hoje é o dia em que eu vou responder às mensagens que me têm enviado para revelar o valor de faturação que nós já fizemos, e portanto hoje vamos passar para a faturação e a do semestre. Portanto, vamos ver como é que estão os números, e eu acho que não estão assim tão bons. Vamos ver. Yeah, I've been down, but I'm back on the rise. Learned every fall, got a lesson disguised. Pressure make diamonds, I'm cutting the ties. With doubt in my mind and the fear in my eyes. Cold nights turn to long reflections. I can build peace through my own corrections. No love lost, just redirections. Pain at my chest, but it birthed connections. 1 milhão de euros em 2026? Let's go! Então, vais-me deixar só preparar aqui os relatórios, que é para eu te apresentar mesmo ao cêntimo tudo aquilo que está a acontecer. Mas eu não sei se tens visto nos últimos episódios, nós agora no final do episódio temos lá colocado sempre o volume de vendas. Portanto, vais conseguir perceber quando aumentamos o volume de vendas, quando diminuímos, quando algum negócio cai, porque também acontece. E portanto é aí que eu acho que também vai criar aqui um pouco de mais proximidade entre aquilo que é o objetivo e aquilo que tu estás a ver aí, porque efetivamente nos primeiros episódios nós não tínhamos essa parte e agora optámos por colocar, e acho que é mais interessante conseguires ir acompanhando também. Mas vou só aqui para isto um instante, porque falta-me só imprimir duas coisas. Já subscreveste o canal? É que é a única maneira que eu tenho para perceber se tu estás a gostar do que nós estamos a fazer. Portanto, subscreve. É um pedido que eu te faço. É muito simples. Vais ali abaixo, clicas em subscrever, clicas no sininho e assim recebes as notificações. E isto é mais do que um pedido. É mesmo algo que nós aqui internamente não temos como avaliar de outra forma. É só com esse teu like e com o subscrever. Portanto, e com o teu comentário também, mas isso para me ajudares. Para mim é demasiado importante que tu desse lado comentes, dês-me a tua experiência, ajudes-me nesta batalha, neste caminho, e eu espero também fazer o mesmo do teu lado. Se tiveres dúvidas, deixa lá que eu comento pessoalmente e tento ajudar também naquilo que conseguir. Então, o que é que eu vou analisar já primeiro contigo? Ir ao encontro daquilo que tinham sido as métricas inicialmente definidas, o número de pré-angariações, ou seja, o número de reuniões potenciais para fecho de angariações de casas, o número das angariações fechadas até agora e o número das vendas fechadas até agora. Se não viste o episódio, vai estar alguns aqui também, podes ir ver onde nós definimos as métricas para este ano, e neste caso, começando aqui pelas pré-angariações, queríamos fazer 200 reuniões entre a equipa toda, neste caso contar com 3 consultores, neste momento temos mais um, mas não estava previsto inicialmente. Temos 200 angariações necessárias a acontecer para que eu pudesse ter depois 150 angariações a entrar no meu sistema e depois então que essas 150 gerassem uma média de 100 vendas, ok? Portanto, 200 pré-angariações e neste momento são cerca de 69, portanto estamos longe daquilo que seria o esperado. A meio do ano eu precisava que já estivesse nas 100. E que neste caso aqui estamos a falar de cerca de 40%, portanto eu vou ter que perceber o que é que aconteceu e como é que nós podemos resolver isto. No que toca aqui a angariações feitas, também neste número, se um não está correto, o outro também não vai acompanhar garantidamente. Portanto, se nós temos um objetivo de 150, neste momento, a meio do ano, devíamos ter 75 angariações dadas como entradas feitas, ou então que tivessem em pipeline para entrar, tendo em conta que o processo faz com que os imóveis não entrem logo, mas ainda assim, neste momento, temos 37 angariações feitas, o que para mim também deixa-me muito aquém dos números que nós devíamos ter aqui como certos. Agora podem-me dizer, ok, mas as angariações que tens são valores muito acima dos 300 mil euros de média de negócio que devias fazer. É verdade, mas eu quero garantir que
desde que eu esteja dentro das minhas métricas, dos meus KPIs da equipa no total, isto vai se refletir garantidamente em resultados finais. Portanto, eu até posso estar a falar na média de angriações tudo à volta entre os 500 e os 750, o que é ótimo, porque depois em termos de valor de faturação final vai nos trazer valores muito mais interessantes e faz com que eu não tenha que fazer tantos negócios para atingir o mesmo número. O que acontece é que depois esse mercado também não é um mercado mais rápido, mais rotativo, e eu não quero estar dependente disso. Minha intenção é nunca estar dependente do mercado, do que é que acontece, do que é que aí vem, do que é que possa vir. Desde que eu esteja dentro dos meus KPIs, isto vai correr como nós idealizamos. A decisão que tínhamos tomado é que tínhamos que fazer 100 vendas este ano de 2026. Neste momento estamos com 40 vendas fechadas, estamos a 10 vendas do volume que tínhamos definido, portanto 50 vendas a meio do ano, era o ideal. Vamos ver como é que corre agora a segunda metade do ano, mas mais uma vez, são 20% de diferença, o que gera aqui mais um problema, mais um stress para tentar perceber o que é que aconteceu, e eu vou sempre à base, portanto eu vou perceber o que é que está a acontecer com as pré-angriações para depois refletir-se nas angriações, porque depois imaginem, mesmo que eu faça muitas reuniões de potenciais clientes, eu tenho que perceber porque é que nós não estamos a converter. Há aqui algumas análises que vão ter que ser feitas agora a meio do ano e coisas que de certeza que vão ter que ser corrigidas, isso é um facto. Eu preciso te explicar aqui como é que funciona a parte da gestão de faturas, de faturação. Existe uma marca que é a Remax, que eu represento, e portanto os meus clientes pagam diretamente à Remax. E depois então a Remax paga à minha empresa, que depois então pagamos aos consultores mediante quem fez o negócio. O que acontece aqui é que 1 milhão de faturação é feito à empresa Remax. Portanto, os meus clientes vão pagar num total de faturas no valor de 1 milhão de euros. Esse é o meu objetivo. Existe uma diferença entre o que os meus clientes já pagaram à Remax e aquilo que eu tenho em pipeline para faturar ao longo do ano, ok? Portanto, existe uma diferença entre o que já está faturado e aquilo que já está fechado e que vai ser faturado. E para mim o que me interessa é o que é que eu tenho em pipeline que tenho a certeza que vai ser fechado este ano, ok? E que ainda vai ser pago. Neste momento nós temos faturados dos clientes à Remax 314.188 euros, mas não é os 500 mil euros que nós precisávamos de ter a meio do ano, não é? Portanto, se esse valor não está ainda pago à Remax, eu tenho que olhar para o meu pipeline e perceber como é que eu tenho os negócios todos, como é que eles estão fechados. Neste momento temos 40 vendas e essas 40 vendas que já estão efetivadas vão gerar uma faturação ainda este ano. Portanto, o que eu tenho em pipeline que vai acontecer já são 620 mil euros e 37 euros. E agora tu dizes, ok, então já passaste o meio milhão, já estás à vontade. Primeiro que tudo, existe aqui 2 unicórnios que nós tivemos este ano, que foi a venda do Martinhal de 3.170.000 e a venda do Armazém Arruda dos Vinhos, que foi de 2.255.000. Estes 2 negócios fazem com que o volume de vendas aumente bastante e fazem também com que o volume de faturação, como é óbvio, também aumente bastante. Tu vais ficar no almoço? Ou trouxeste? Não, tenho de chorar. Então se calhar ia já, que é para a gente depois sair. Que eu como já no instante. Tá bom, toma, espera lá. Ai, deixa lá ver que ele não está cá. Oi, como é que é isto? Então, posto isto, o que é que eu... qual é o plano de ação que eu vou gerar aqui? Eu acho que tem que haver aqui um plano de ação, como é óbvio, portanto os números não estão como nós queríamos, os números de faturação estão, sim, mas eu tenho que ser muito consciente de que não é a realidade e não é o que nós pretendíamos. O plano de ação agora, para esta metade do ano, vai ser perceber, obviamente, os KPIs da equipa, onde é que eles estão a falhar mais, onde é que nós podemos aqui reavaliar e analisar quais é que são as ações que eles também devem ter em conjunto com eles, que eu acho que é muito importante também perceber a opinião deles,
estamos na fase mais difícil, na minha opinião, do ano, porque vejam, mesmo com 6 meses para a frente iria funcionar, o que acontece é que nós temos agora as férias a entrar em julho, depois ainda há as pessoas que vão em setembro, e setembro entra a escola, portanto muita coisa também é protelada nessa altura por causa das escolas dos miúdos, portanto toda esta gestão, o efeito disto nós nunca sabemos, ok? Há anos em que agosto é o melhor mês de sempre, há anos em que dezembro é o melhor mês de sempre. Vejam que dos 6 meses pode facilmente tornar-se em 4, não é? E eu não posso permitir que isso aconteça. Portanto, nós precisamos também perceber, e isso eu vou ter que ter aqui um relatório do que é que não está a ser feito nos processos, porque isso é muito importante, tem acontecido em alguns, nós não fazermos o processo todo, ou pela rapidez na venda, ou pela desmotivação no processo, ou muitas vezes por simplesmente não foi possível. E depois também analisar-me a mim, e isso para vos dizer que como houve aqui o aumento do volume de negócio, como houve o aumento da estrutura, houve as mudanças de casa, houve tudo isso, o que acontece é que eu sinto, isto é a minha percepção, eu sinto que em muitos momentos estive disperso. Estou a dar muita atenção, obviamente, ao contacto com o cliente atual, para que isso não falhe, isso é demasiado importante em termos do nosso serviço, mas depois não estou a cumprir na minha visão. Também acho que toda esta gestão do negócio me tem feito também dispersar. Tenho andado com muito stress e isso foi algo que me foi alertado. Quando passares para este nível de negócios, vais ter que aceitar que isso vai acontecer, porque são vencimentos que têm de ser pagos, são fornecedores que têm que ser pagos, tudo é muita despesa, mas eu tenho a visão e tenho o objetivo de criar esta visão. Portanto, o que é que nós temos para fazer? Plano de ação. Vou ter que analisar mesmo quais é que vão ser as ações que eu tenho que urgentemente tratar e analisar com as equipas. Os KPIs deles vai ser muito importante para mim, portanto vou já marcar reuniões com a equipa também, com os vários consultores, para poder então analisarmos isso, ver o que é que podem melhorar e o que é que não podem. E o que é que nós estamos a fazer, e também a opinião deles sobre tudo o que está a acontecer. E depois, obviamente, esta minha dispersão, não sei se já te disse, acho que já com o meu PHDA, que nós vamos fazer um episódio só sobre isso também, e portanto isso vai ser a minha introspeção, e que eu faço várias vezes, mas efetivamente tem sido muito difícil concentrar-me naquilo, em todos os polos, em todos os pontos importantes num negócio deste tamanho. E portanto tenho tentado sempre, obviamente, estar onde gera mais dopamina, onde eu me sinto mais apelada a trabalhar, mas como é óbvio, em todo o negócio não me parece que tenha grandes falhas, mas sei que elas existem, vou tentar resolver isso já o quanto antes. E depois, se isto vai acontecer, se não vai acontecer, sei-te dizer que eu vi acontecer, e também sei-te dizer que sei exatamente o sentimento que eu vou ter no dia. Agora, se vai acontecer ou não, não faço ideia, e vamos ter que continuar a acompanhar. E desse lado, se acompanhas e ainda não subscreveste, para mim eu vou-te fazer este pedido. Vai lá, subscreve mesmo o canal, se estiveste até ao fim do episódio, se estiveste até esta altura, porque de alguma maneira gostas do que estás a ver, deixa a subscrição, é a única forma que eu tenho para poder perceber que tu desse lado gostas, e deixa lá no sininho para receberes as notificações todas de quando saem os novos episódios. E claro, se ainda não subscreveste, está na altura para fazeres, porque eu fico muito grato deste lado, tá? Bye. Let's go! Tipo, por isso é que eu depois não durmo, estás a ver? Tens o café? Depois não dá. Não, fogo, são 9 da manhã.